Olá pessoal, antes de eu trazer a grande novidade para vocês aqui hoje, eu gostaria de fazer um pedido. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, dá um like, faça um comentário, isso é sempre muito bom para nós. Mas hoje, nós da Editora Vem estamos numa alegria muito, mas muito grande, porque Deus nos proporcionou a Bíblia M'Cheyne. Hoje só a Editora Vem pode vender na realidade a Bíblia M'Cheyne, que é essa Bíblia aqui de 1842. É a Bíblia diária, leitura diária de devocional M'Cheyne. Olha quem indica essa Bíblia. John Stott diz: sou muito grato ao Dr. Mark Lloyd Jones por me indicar o método de leitura M'Cheyne. D.A. Carson escreveu um livro por amor a Deus, especialmente para incentivar o método de leitura M'Cheyne. E Charles Spurgeon, Charles Finney, o reverendo Hernandes Dias Lopes diz: tenho grande alegria em recomendar a Bíblia M'Cheyne, faço isso com entusiasmo e profunda expectativa. M'Cheyne foi um ministro do Evangelho, cheio do Espírito Santo, viveu apenas 29 anos e seu testemunho fala ainda hoje. Qual é o segredo da Bíblia M'Cheyne? Por que ela é diferente das outras? Porque essa é a Bíblia dos avivalistas. A época dos avivalistas, todos eles usavam o método de leitura M'Cheyne. E essa Bíblia agora é da Editora Vem. Vou te dar um exemplo das diferenças. Essa Bíblia, você lê ela a partir do dia. Então vamos lá. Vamos começar aqui. 1º de janeiro. 1º de janeiro, ela tem 2 sistemas de leitura. Está escrito aqui. 1º de janeiro é leitura familiar. Gênesis 1, 1º de janeiro. Mateus 1. Aí vem, depois da leitura familiar, vem a leitura pessoal. Esdras 1 e Atos 1, né? Na leitura pessoal. Aí 2 de janeiro, leitura familiar. Gênesis 2, Mateus 2, Esdras 2. Leitura pessoal, Esdras 2, né? Aí, só que assim, ó, o grande segredo dessa Bíblia é que você lê o Velho Testamento inteiro, Salmos e o Novo Testamento 2 vezes por ano. Então, no ano, você vai ler o Novo Testamento 2 vezes, Salmos e o Velho Testamento. E ela foi feita assim. Agora, vamos supor que eu vou começar a ler a Bíblia hoje. No dia que eu estou gravando, é 28 de maio. Então eu começo no dia 28 de maio, aqui ó, no dia 28 de maio eu tenho leitura familiar, Deuteronômio 1, leitura familiar ainda, Salmos 81, Salmos 82, aí eu venho para a leitura pessoal, Isaías 29, e aí ainda a leitura pessoal, 3ª de João 1. Por que M'Cheyne fez isso? Porque ele desenvolveu um sistema de leitura que você lê diariamente, junto o Novo Testamento com o Velho Testamento e Salmos no mesmo dia. Em outras palavras, você vai ler a Bíblia toda e mais 2 vezes o Novo Testamento por um ano. Na nossa igreja, nas igrejas onde a gente tem passado, tem a parte da leitura familiar que você lê em família e a parte da leitura pessoal que você lê sozinho. Do lado da minha cama fica a minha Bíblia, do outro lado da cama fica a Bíblia da minha esposa. Meu filho tem a Bíblia dele lá e nós lemos a Bíblia junto. Na nossa comunidade, as crianças estão lendo a Bíblia. É tremendo a linguagem atualizada de Ferreira de Almeida e o sistema de leitura bíblico é anual. Gente, é a Bíblia dos avivalistas. Nós estamos muito contentes em recomendar para você a Bíblia M'Cheyne e um grande segredo. Só a Editora Vem pode vender a Bíblia M'Cheyne. Ela é da Editora Vem agora. Você pode até achar outra Bíblia aí na internet. Pode ser que alguém tenha outra Bíblia. Provavelmente são Bíblias usadas, porque ela é uma Bíblia rara, de 1842. Olha que coisa, 1842. Então, 1842, você tem Finney, Spurgeon, o próprio M'Cheyne, né? Os avivalistas, né, em 1842. E em 1842 foi lançada essa Bíblia. Então você acha ela por R$900, R$700, R$400. E a Editora Vem está vendendo essa Bíblia por um preço muito especial de lançamento, que é de R$190. E você pode parcelar e muitas vezes no cartão vai chegar na sua casa a Bíblia M'Cheyne. Não fique sem
a sua Bíblia McShane. Vai ser uma bênção. Ler em família a Bíblia, ler pessoalmente a Bíblia, seus filhos leem, ela é muito fácil, é acompanhada diariamente. Já foi feito esse plano. Adquira sua Bíblia McShane, enviamos para sua casa. Que Deus te abençoe. Bom, vamos dar sequência à série que eu falei para os irmãos que falamos no domingo. Na quarta, nós estamos já pregando sobre avivamento e para nós é um caminho sem volta. Nós vamos pregar até que ele venha. E hoje eu vou falar sobre a oração que gera avivamento. Como orar por avivamento, meus irmãos? Como deveríamos orar? Qual é a oração certa por avivamento? Como que nós devemos orar? Vamos continuar o texto de quarta passada, que foi Isaías 62, dos versos de 6 ao 7. Foi quarta? Não. Domingo, né? Foi domingo. Então vamos continuar a mensagem hoje. Isaías 62, versos 6 e 7. Ó Jerusalém, coloquei sentinelas sobre teus muros que jamais deixarão de estar atentos, dia e noite, sem descansar. Para vós vigiais, que clamais, presta atenção no texto, incessantemente a Yahvé, não há trégua. Que coisa! Também não deixes, não deixes que Deus, que o Eterno descanse. Que é isso, gente? Até que Ele, o Eterno, tenha reconstruído Jerusalém, fazendo dela uma cidade elogiada no mundo todo. É evidente que nós temos aqui uma promessa para Israel, mas como nós estamos aprendendo sobre modelo de oração que funciona, nós temos aqui um modelo de oração bíblica. Um modelo de oração que produza de fato avivamento. Senhor, fale conosco. Fale com a sua igreja, com o seu povo, nos instrua. Pregue a cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Bom, eu vou recapitular um pouco para retrocedermos nos 3 pontos que nós paramos no domingo para dar sequência ao sermão. Nós começamos no domingo a ensinar um modelo de oração bíblica que gera um genuíno e poderoso avivamento. E hoje quero dar sequência a essa poderosa mensagem. Nós falamos no domingo sobre 3 tipos de oração, que hoje vamos dar sequência abordando as demais orações, crendo eu que são provocadoras. Orações que nós chamamos que provocam os céus. Pois oração é isso mesmo, irmãos. Oração é provocar Deus, é instigar, é provocar os céus, pelo menos é o que a Bíblia nos ensina. Vamos recapitular as 3 primeiras orações já mencionadas no domingo. O primeiro tipo de oração está no versículo 6. E nós lemos assim: todo dia, de dia e de noite, sem jamais se calar. Nós aprendemos que o primeiro tipo de oração que o céu ouve é a oração perseverante. Clamarão sem cessar. Foi dito também no domingo que a grande dificuldade da igreja não é orar de vez em quando, é orar sempre. Nós oramos hoje, talvez depois de amanhã, talvez antes de dormir, mas nosso problema, na realidade, é orar sem parar, é orar insistentemente. Nós aprendemos que oração é importunação, é orar sem parar, é orar sem esmurecer. Como Jesus disse em Lucas 18, no versículo 1, ele nos traz aqui uma ideia do que é oração. Então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar continuadamente sem desanimar. Segundo tipo de oração, ainda no versículo 6, já mencionado no domingo, é a expectativa na oração. O Senhor diz assim,
coloquei sentinelas em seus muros. Por que são colocados sentinelas? Para vigiar. Nós aprendemos que orar é também vigiar. É esperar o inesperado, ou aguardar o já aguardado. Orar é saber que será respondido, é ter expectativa. Não existe oração sem expectativa da resposta. Oração, gente, é aguardar ser atendido por Deus. Então, orar sem esperar resposta é não orar. O terceiro tipo de oração ensinado no domingo, ainda no versículo 6, foi lido assim: não deis descanso ao Senhor. Que coisa poderosa, não é? Nós devemos nos lembrar que é o próprio Senhor que está dizendo: não me deem descanso. Bom, se lá no início ele diz não descanseis, significa que esse meu não descansar é não dar a ele descanso. Nós aprendemos, gente, que Deus não gosta de crente silencioso. Deus não gosta do nosso silêncio para com Ele. Deus realmente não gosta de indiferença. Então Deus não gosta de lidar com crente que não ora. E Ele está dizendo: não me deem descanso. Ele está dizendo literalmente: me incomode, bata até a porta abrir, peça até ser atendido, busque até encontrar, clama a mim e responder-te-ei. Saiba que os meus ouvidos não estão tapados. Ele quer ser provocado, ele quer ser incomodado. Nós dissemos ainda no domingo que a oração por avivamento, gente, é a oração que lembra a Deus as suas promessas de avivamento. Ontem em Campo Largo eu fiz algo e vou fazê-lo hoje de novo, no nosso tempo, no nosso momento de oração de joelhos. Vamos pegar um hábito agora na quarta, como foi feito lá, de você escrever no papelzinho o seu pedido, tá bom? E colocar no altar, na hora que os irmãos da intercessão estiverem orando, nós vamos, os pastores, impor as mãos sobre os seus pedidos. Gostaram da ideia? Então toda quarta agora, você já passa lá na entrada, escreve um pedido, põe no altar, porque na hora da oração a gente, cai matando de oração aqui junto com você, pelo seu pedido. Nós aprendemos, irmãos, que muitas promessas sobre avivamento, elas só se cumprirão se nós orarmos a vontade de Deus. Agora, o que é orar a vontade de Deus? É isso que eu quero te ensinar. 1 de João 5, versículo 14, nós devemos aprender a orar. Mas a única oração que Deus responde é a oração que é feita de maneira correta, é orar certo. Romanos 8, 26 diz que nós não sabemos orar, por isso que o Espírito nos ajuda. Agora olha o que diz esse texto: e esta é a segurança que temos para com Ele, que se lhe fizermos qualquer pedido, olha que bacana, de acordo, temos a certeza que Ele nos ouvirá. Então por que não somos atendidos? Ou porque não oramos, ou oramos errado. Mas então qual é a oração bíblica? Qual é a oração que o céu responde? É a oração alinhada com a vontade de Deus. E é isso que eu quero te ensinar hoje. Como eu terei certeza que eu acabei de orar agora e a minha oração chegou no céu? Bom, vamos a ela. Dentro disso, o que é orar à vontade de Deus? É orar aquilo que Deus já falou. Quando você for orar, você tem que aprender a orar aquilo que sai da boca de Deus. Aí vamos entender o que Jesus disse: nem só de pão vive o homem, mas o homem vive da boca de Deus, da palavra que Deus falou. E quando você tem consciência disso, você ora instigando Deus o que Ele já falou. Só tem uma coisa que prende Deus:
Só tem uma coisa que move Deus, só tem uma coisa que para Deus, só tem uma coisa que estimula Deus, só tem uma coisa que Deus teme. Deus só teme o que Ele mesmo falou. Deus só tem compromisso com uma coisa, com a própria palavra dEle. Ele vela pela sua palavra cumprir. A Bíblia diz que o trono dEle está segurado pela sua palavra. A palavra de Deus sustenta o próprio legado dele. Então ele não pode passar por cima da palavra dele. Então, como os profetas oravam? Como os reis oravam? Eles oravam o que saía da boca de Deus. E isso se chama provocá-lo, instigar, orar a vontade de Deus. Vou te dar um exemplo. Orar, biblicamente falando, é orar o que Deus já prometeu. Ora, mas se Deus já prometeu, por que eu tenho que orar? Já disse os irmãos. Veja bem, Deus prometeu livrar o povo de Israel do Egito, mas ainda assim eles tiveram que orar para ser livres. Ah, mas se Deus já vai dar, Ele já sabe o que eu quero. Essa atitude sua é uma atitude de incredulidade no que Ele falou. Quando eu oro por algo que Ele prometeu, a minha mensagem para o céu é: eu creio no que o Senhor falou, então eu oro por isso. Então não é um ato de jogar para Deus, se o que tiver que acontecer, vai acontecer. Não. Deus criou dois critérios, um chamado fé e o outro chamado oração. Na Bíblia, oração e fé nunca foram desapontados. Deus pode fazer qualquer coisa por você sem você orar, mas Ele decidiu não fazer nada antes que você ore. É um critério dEle. Não é nosso. Então Ele não vai fazer nada sem que você ore. E é esse o ponto que eu quero que você entenda. Bom, hoje nós não vamos apenas pregar, dizer que você tem que orar. Eu quero te ensinar a orar. Porque a gente já vem pregando que você tem que orar. Em Joel 2,28, já dissemos que o Senhor prometeu derramar seu Espírito sobre toda a carne. Ainda assim, em Atos 2, eles tiveram que orar incessantemente para que o Espírito descesse. Por isso que nós temos muitas promessas sobre avivamento pelas quais devamos orar, levar a Deus em oração. E o avivamento ele só vai vir quando nós orarmos essas promessas de avivamento. Então, oração por avivamento é a oração que lembra a Deus o que Ele já prometeu. E não é só por avivamento, milagre, cura, qualquer coisa, é lembrar a Deus feitos que Ele já fez, coisas bíblicas que Ele já produziu. Isso é orar biblicamente. Por exemplo, veja o versículo 6, por gentileza, de Isaías 62, e nós vamos encontrar um texto aqui, olha que tremendo. Ó Jerusalém, coloquei sobre teus muros sentinelas que estarão atentos, dia e de noite clamarão sem descansar. Agora presta atenção, para vós vigiais que clamais incessantemente a Yahvé, sem tréguas. Aqui na minha versão está dizendo, faça Deus se lembrar, ou farei lembrados ao Senhor, não dê tréguas a Ele. Vejamos, e eu vou te dar dois textos aqui para você entender o que é orar à vontade de Deus. O primeiro está no segundo livro de Crônicas, no capítulo 20, dos versos de 5 a 12, nós temos um modelo de oração que lembra a Deus. Como se ora à vontade de Deus? É a história de Josafá. Diz assim, durante essa Assembleia Geral de Judá e dos habitantes de Jerusalém, realizada na casa de Yahvé, o templo do Senhor, o rei Josafá colocou-se em pé diante da comunidade do Pátio Novo. E agora o rei vai orar. Preste atenção, o que é orar à vontade de Deus? O que é orar o que Deus é, o que sai da boca de Deus? Olha o que ele orou. Ó Yahvé, Senhor Deus de nossos pais. Agora ele vai provocar Deus. Não és tu que habitas soberano nos céus? Onde é que ele leu isso? Na palavra de Deus. E ele continua, isso é orar à vontade de Deus. Não és tu que governas sobre os reinos das nações da terra? Na tua mão não há poder, na tua mão não há poder e força, e não há quem possa resistir. Gente, veja que ele está orando
a vontade de Deus, a palavra de Deus. Ele está provocando Deus, ele está fazendo Deus se lembrar. Veja, não é que Deus se esquece, na realidade é a gente que está lembrando quem Deus é. Entendeu o que eu estou dizendo? Vamos continuar a oração bíblica. Ó Yahvé, não és tu que és o nosso Deus? Como que a gente ora? Senhor, eu me lembro de Ana, que era humilhada por Penina, e ela não podia ter filho. Senhor, eu estou numa situação humilhante, e você ora a palavra de Deus. A única oração que Deus para ouvir é aquela oração do conhecedor bíblico. Porque a gente vai orar, a gente fala mal das pessoas para Deus, a gente fala mal da gente para Deus, e a gente fala mal de Deus para Deus. Por quê, Senhor? Como é que só pode a gente estar falando mal de Deus? É igual você querer um aumento e falar mal do patrão. A gente não sabe orar. Quando você ora a palavra de Deus, aquilo que Deus é, você ora aquilo que Deus tem compromisso a cumprir. Porque você está provocando a própria palavra dele. O que Deus é? Grande e soberano. Olha como Josafá está orando. Não és tu nosso Deus? Que diante de Israel, teu povo, desalojaste os habitantes pagãos dessa terra. Ele está falando de Josué aqui agora. Quando Josué entrou em Canaã, tirou os pagãos, etc. Não desta descendência de Abraão, a qual amarás para sempre. O que ele está citando? A Bíblia. Ele não disse que amaria o povo de Abraão para sempre? Josafá agora está orando o quê? O que Deus já disse. Nós temos que aprender a orar, gente. Todas as situações que você precisa em oração estão realizadas na Bíblia. Seja de cura, seja de milagre, seja de problema de filho. Você agora, quem não lê Bíblia, vai orar o quê? Você está entendendo, gente? Quem está entendendo, diga amém. Continuando o texto de Josafá. Nela, falando, de Jerusalém, se estabelecer e construir um santuário para o Senhor, o teu nome, proclamando, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, praga, fome, nós nos colocaremos perante a tua presença desse templo, porque ele leva o teu nome. Olha que oração provocadora, gente. Ele não está determinando nada a Deus, não está pondo Deus na parede, ele está lembrando, em adoração. Não é determinismo barato, besta. É oração bíblica. É oração de fé. É oração que Deus fala assim, não, ele sabe o que saiu da minha boca. Ele sabe o que eu disse. Ele está provocando a minha própria palavra. É isso que João fala sobre orar a vontade de Deus. Neemias, capítulo 1, versos de 5 a 11, por favor. Um outro modelo. E desabafei. Ele desabafou com quem? No Facebook? Com quem? Vamos ver? Ó Yahvé, com quem que ele desabafou? Deus dos céus, Deus grande e terrível, que cumpres a tua palavra e a tua aliança, e usa de misericórdia para com aqueles que te amam, obedecem os teus mandamentos. Olha o modelo. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos contemplem as palavras desta oração, que o teu servo está apresentando diante de ti, de dia e de noite. A gente não sabe o que é orar ainda. E agora ele vai fazer a oração bíblica. Em favor dos teus servos, em favor do povo de Israel. Sim, confesso pecados que nós, os israelitas em geral, temos cometido contra a tua pessoa. De fato, eu e o meu povo temos errado sobremaneira. Vocês estão vendo o que é orar, gente? Será que nós oramos assim? Será que a gente sabe de fato orar? Será que a gente sabe orar a Bíblia? Por exemplo, esses dois textos que eu te citei já servem de modelo para a sua oração. Quando você for orar, você deve se lembrar de tudo que você sabe, aprendeu sobre o Senhor e orar a palavra dele. Essa é a única oração que o céu vai responder. É oração de acordo com a vontade de Deus. Oh, glória a Deus. Por exemplo, vou te dar alguns exemplos de promessas de avivamento. Que quando nós formos orar por avivamento, nós temos que usar esses textos em oração.
Por exemplo, lemos no domingo Isaías 32:15. Olha esse texto, Isaías 32:15. Até que sobre nós seja derramado do alto. Até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto. Agora olha o resto do texto. E o deserto seja transformado em campo fértil. O campo fértil pareça uma floresta. Como um crente, ora esse texto. Senhor, eu vou orar, porque eu estou seco, como um deserto. Eu estou tão seco, Senhor, que eu não consigo orar. De verdade, eu oro de vez em quando. Eu estou com a minha vida financeira como um deserto. Senhor, eu estou frio. Mas a tua palavra diz que se o teu Espírito vier sobre mim, o Senhor vai transformar esse deserto num pomar. E eu vou passar a dar fruto. O que eu acabei de fazer agora? Orar à vontade de Deus. Vocês estão entendendo? Orar à vontade de Deus. Orar à vontade de Deus é orar promessas que Ele fez. Esse é o critério que Deus criou de resposta. Não tem outro, irmão. Não tem pó de pirim-pim-pim. Não tem passe de mágica. Vou ali na Universal fazer uma campanha. Pode fazer 1000. Vou ali dar 900 batidas na porta. Vou pegar ali o não sei o quê. Pode fazer, irmão. E eu vou te dizer, tem gente que recebe, porque Deus tem compromisso com a fé das pessoas, claro que recebe. Mas e aí? Existe passe de mágica? Sabe qual é o nosso problema hoje? As pessoas não têm mais pastores, elas querem guru. Elas tinham um guru lá no espiritismo, elas tinham um guru no catolicismo, elas tinham um guru não sei aonde, vêm para a igreja, elas olham para o pastor como um guru que elas sempre tiveram. Não existe guruzismo, gente. O véu do templo se rasgou. Vai falar com Deus. O Deus que me ouve é o mesmo que ouve você. Eu sou homem igual você. Eu preciso orar igual você. Deus atende você do mesmo jeito, do mesmo nível que Ele me atende. A Bíblia chama isso no livro de Hebreus de sacerdócio universal. Significa que você não precisa de um homem mediando você mais. O seu mediador hoje é Cristo. Inclusive o podcast de amanhã às 14 horas. Irmão, você não tem noção. Eu já estou apanhando e não falei foi nada. Promete. Promete. Como disse a Dilene, assista mais escondido. Assista, finge que você não está assistindo. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmão, preste atenção. Todos os nossos problemas, todos os nossos problemas, são resultados da falta de comunhão com Deus. Estou passando por prova. Se foi Deus que mandou prova, foi resultado da minha falta de oração. Se é obra do diabo, é falta de oração também. Por que Deus tem que me provar? Porque tem coisas que eu sou reprovável. É falta de oração. A oração é um instrumento que Deus estabeleceu que muda todas as esferas da nossa vida. Bom, eu não vou mais chover no molhado sobre o que é oração, a necessidade. Eu quero ser prático. Quero que você aprenda a orar. Quer ver uma outra promessa que nós oramos sobre ela? Ezequiel 36, no verso 27. Como se ora a vontade de Deus para avivamento? E eu vou te dizer, viu, Neibs e o Kias? Você já vive um grande avivamento lá naquela igreja, mas Deus tem falado com a gente, tem nos preparado para esse pós-pandemia, e nós estamos nos preparando para um grande avivamento. E nós agora estamos saindo da fase de ter que orar para aprender a orar e depois orar e orar e orar e orar e orar. Porque não existe avivamento sem oração. Olha esse texto. Eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa. Meu Deus, gente. Você leu isso? Olha como é poderoso. Leia isso em voz alta, todo mundo. E vos capacitarei para agirem de acordo com as minhas leis e princípios.
e assim obedecerão os meus mandamentos. Como que você ora a vontade de Deus nesse? Senhor, eu não consigo obedecer o que o Senhor fala. Eu vou, cai. Eu vou, peco. Eu tento e não consigo. Mas o Senhor prometeu que quando o Senhor coloca o teu Espírito diante de mim, o Senhor me capacita à obediência. Senhor, eu quero o teu Espírito, para que então eu consiga lhe obedecer. O que é que eu estou fazendo agora? Orando a vontade de Deus. É a única oração que Deus ouve, gente. Se você não orar assim, Ele não ouve. Porque Deus só tem compromisso com uma única coisa. Deus só tem compromisso com a sua palavra. Eu vou orar esse texto. E a Bíblia diz, faça o Senhor se lembrar. Olha o verso 6 diz, fareis lembrados o Senhor. Então eu vou lembrar, o Senhor me deu o teu Espírito. Agora, Senhor, me ensina, me capacite a obedecer a tua palavra, me capacite a seguir nos teus caminhos. É assim que a gente ora. É orar o que Deus já disse. Você quer ver? Zacarias 12:10. Há uma promessa de avivamento aqui tremenda. Mas derramarei sobre toda a família de Davi e os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de oração. Já li isso aqui muitas vezes. Essa promessa está dizendo, o Senhor nos prometendo a derramar um espírito de oração. O que é espírito de oração? É orar para orar sempre. Charles Finney dizia que espírito de oração é orar com vontade. Mas antes de você orar com vontade, você tem que orar mesmo sem vontade. Você ora para ter um espírito de oração, para depois orar por prazer. Entendeu ou não? Veja que o Senhor diz, eu vou dar a você um espírito de oração. E um espírito de coração grato. Como é que se ora isso? Senhor, me dá um espírito de oração. Me ensina a orar, Senhor. Me dê vontade de orar, Senhor, para que eu ore. O Senhor prometeu nos dar um espírito de oração, um espírito de gratidão. A gente tem que aprender. Orar aquilo que Deus já falou, aquilo que Deus já disse. Agora eu quero ler para vocês um texto, esse nós vamos ler juntos. Porque esse texto, ele é muito poderoso. E orar esse texto sobre avivamento, não tem como Deus não ouvir aquilo que Ele mesmo já disse, gente. Deus vela. Veja, o trono de Deus é mantido pela palavra de Deus. Se Ele orou, e eu orei o que Ele falou, vai se cumprir. Quer ver? Veja Amós 8, no versículo 11, por gentileza. Vamos ler todos em voz alta, porque eu amo esse texto. Vai lá. Eis que estão chegando os dias, previne o Senhor, vai lá, em que mandarei fome sobre toda essa terra, não simplesmente fome por comida, nem sede de água, mas fome e sede. Meu Deus! Que é um texto mais poderoso que esse? Então quando você ora, Senhor, manda fome pelo Senhor, isso é avivamento. Senhor, manda sede pelo Senhor, você está pedindo fogo do alto. Nós estamos prestes a viver um novo e último Pentecoste. E o novo e último Pentecoste é esse cumprimento, é o envio do Senhor de fome e sede da palavra, fome e sede dele, fome e sede daquilo que vem do céu. Então, como nós oramos, Senhor, põe fome e sede no meu coração pela tua palavra. Quem entendeu o que eu estou falando? Isso é orar por avivamento. A única oração que o céu responde. Bom, isso nós falamos no domingo. Agora vamos dar sequência sobre o quarto tipo de oração. Paramos no domingo nos 3 tipos. Agora o quarto tipo de oração, no versículo 6, 3 pontinhos você vai observar o texto. Não descanseis. Você vai ler no verso 6, no finalzinho tem uma frase, sem descanso. Então o quarto tipo de oração que gera avivamento é a oração ininterrupta. A Bíblia diz que os apóstolos iam todos os dias no templo.
sem descansar. E eles pediam o Espírito Santo. Não era um dia de oração na semana, era todo dia. Olha esse texto. Ó Jerusalém, coloquei sobre teus muros sentinelas. Agora olha aqui no finalzinho, como é que está aqui? Sem trégua. O Senhor está dizendo que a oração que produz avivamento é oração sem descanso. Eu citei no domingo aqui o testemunho da Coreia, gente. A Coreia do Sul, eles começaram a oração meio-dia. E aí, um ano depois que eles estavam orando, um irmão sugeriu, esses presbíteros carnal que tem às vezes na equipe da gente, tem família, você só pastor, põe um show, só sabe pregar de oração. E se você pegar os livros do Põe um Show, é só isso que ele fala mesmo. Oração, tem que pregar sobre família, tem que pregar outras coisas, tem visita para fazer. A igreja vive além da oração e propôs o final do culto de oração meio-dia. Todo mundo votou contra ele, graças a Deus. Resultado, 1.200.000 almas convertidas. Ainda é a maior igreja do mundo, a igreja na Coreia do Sul, que começou numa reunião de oração ao meio-dia. O avivamento da África do Sul, eles oraram por 22 anos e o avivamento não veio, mas eles não desistiram. Quando o avivamento veio, 90% do país se rendeu a Cristo. Você vê que coisa tremenda. Ou seja, nós começamos, estamos tímidos, mas quando ele vier, eu já estou preparando, irmãos. Já estou preparando para o tanto de almas que vamos ganhar, pessoas que vamos batizar, para a sua família vir ao Senhor. E veja, eu não estou orando por um avivamento na nossa igreja. Eu não sou um pregador denominacional. Eu estou orando por um avivamento no corpo de Cristo, em todo o globo. A promessa em profecias para o Senhor do Brasil é que do Brasil vai surgir o último avivamento, o maior avivamento da terra. Mas a nossa parte nós estamos fazendo, gerando no coração dos irmãos um espírito de oração. Glória a Deus. Então o texto do verso 6 é: não descansem. Não deis descanso. Ou seja, se nós não vencermos a preguiça espiritual, jamais veremos avivamento. Jamais teremos a promessa de Amós cumprida. Derramarei fome e sede. Nós devemos orar, irmãos, sem descanso. Devemos orar com lágrimas, devemos orar com corações derretidos, devemos orar com suor, devemos orar com orações inexprimíveis, devemos fazer oração de Ana, derramar a alma, mas a alma está tão derramada que às vezes não sai nem palavras. Mas devemos orar, nós devemos orar até sem vontade, até vir o espírito de oração sobre nós. A quinta oração que gera avivamento no verso 7, nós lemos ali no verso 7 de Isaías 62, não deis descanso ao Senhor. É a oração importuna. É a oração, sabe? Eu citei um exemplo de um parente meu, não vou falar o nome dele, evidente, da minha família, porque seria antiético, mas você pode fazer um curso à distância com ele, pelo Zoom, e ele vai te ensinar como ele consegue as coisas do pai dele, que é apaixonado por ele, e ele vai, e chega uma hora ele consegue. E ele já fez discípulo. A discípula dele tem 6 anos, também não vou dizer o nome dela, que seria antiético. Ele não faz isso só comigo, ele faz com a mãe, faz com a avó. Ou seja, a oração que Deus responde é a oração de filho, porque não é só os meus filhos que são assim. Você acha que o seu filho tem medo de importunar você? Tem nada, irmão. Aí eles ficam, não, por quê? Por que não? E vão. Aí eles dão um descanso, e falam, esqueceu. Aí volta de novo. Não acredito, você está nisso ainda. Mas eu quero um motivo, não tem motivo. Antigamente os pais diziam, não é resposta. Porque filho tinha mania. Olha, por que não é resposta? Então eu falo, não e não. Mas por que não é resposta? Já estou antecipando antes que você pergunte. E quando você vê, é igual a esposa. A minha esposa, mulher, a minha esposa tem um negócio com ela.
Eu não vou falar mal dela hoje, porque é aniversário de casamento, mas vou falar só um pouquinho. Eu não sei, ela está em casa, ela fala nada. Uma hora que ela entra no carro, ela dispara a falar. Aí é assim, ela é assim, ó. Ela entra dentro do carro e fala, tem que passar em algum lugar. Eu falei, não. Ela só fala uma vez. E eu falo, não vou parar. Quando eu vejo, já estou parado. Mas eu falo, não, amor, não dá para parar. Ela fica calada. Aí eu falo, onde que é? Ela só falou assim, amor, tem que parar em tal lugar. Eu falo, não vai dar, amor. Aí ela, fica quieta. Aí eu passo uns 10 minutos, olho para ela, ela está olhando assim. Aí eu falo assim, ela não fala nada. Eu falei, onde é que é, amor? Tem que parar mesmo. A maneira dela importunar é assim, gente. Agora deixa eu te falar uma coisa. O texto aqui diz, não deis descanso ao Senhor. Se nós desejamos de fato uma efusão do Espírito, agora olha o que eu vou dizer. Nós temos que bombardear o céu com a nossa insistência. Senhor, manda fogo, Senhor, manda avivamento, Senhor, o povo está frio, o povo está seco, Senhor, queremos um novo Pentecoste, e aí dá aquela, Senhor, eu vim aqui porque eu quero avivamento, Senhor, eu quero crianças tendo visões, eu não quero crianças tendo pesadelo, eu quero criança acordando porque viu o anjo, oh meu Deus, eu quero, a Bíblia diz, não dá trégua para Deus. Todos os avivamentos vieram de orações de gente assim. Oh, Jesus. E nosso maior modelo de importunação a Deus é Jacó e Moisés. Vocês lembram daquele corinho da arca? Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo, não deixou subir. O corinho de monte, né? Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo, não deixou subir. O que mais? O que queres que eu diga? E Jacó lhe respondeu. Que mais? Da minha mesma depois subiu o pandeiro. Da minha mesma. Faltou o pandeiro. Vem cá. Vem. Se você filmar eu dançando de novo, Karina, você vai ver. Ela filma e põe no store as minhas dancinhas. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Vamos pôr o texto de Jacó, porque é poderoso, né? Gênesis 32 e 26. Aí tem aquele corinho poderoso que os bleianos amam, né? Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Nós temos uma Rutiane lá em Campo Largo. A pastora Ruth é virada no Giraia, virada na Cassiane lá, né? E diz assim, ó. Então ele declarou, olha lá. O anjo dizendo, deixe-me ir, pois já rompeu o dia. E o bicho era ousado. Olha o que o Jacó falou. Eu não te deixarei partir, a não ser. O cara está doido? Você bebeu? Tu está falando com o anjo, macho. Mas o Jacó segurou, irmão, e apanhou, viu? Passou o resto da vida mancando, mas recebeu a bênção. Nós temos que ter esse nível de oração, de insistência. E o Moisés? Agora eu vou citar Moisés aqui, mas não tenho coragem de fazer essa oração bíblica não, tá? Porque a história de Êxodo 32 e 32 é o seguinte. Deus tira o povo do Egito, o povo peca lá no pé do Monte Sinai, pisam as urs Midian, adultera, prostitui, etc. E Deus fala para Moisés, vou matar todo mundo. Aí Moisés fala, bonito. Só me manda tirar o povo, me tira da minha casa, e agora eu trago o povo, agora só disse que vai matar? Pode matar, mas me mata também. Mas não só me mata, risca meu nome do livro da vida. Sabe o que Moisés orou, gente? Nem para o céu eu quero ir. Eu não tenho coragem de fazer essa oração. Se você tiver, faça. É que o negócio com Deus e Moisés, gente, era só eles. Porque o dia que Arão e Miriam foram questionar Moisés, por causa da Cuxita, Moisés casou com a Cuxita, eu digo que é a mesma mulher, porque Cuxita, ou vem de Cusã, é o mesmo termo arcaico para Midian. Então Moisés não casou com outra mulher. Midian, ou Séfora, Zípora, era a Cuxita.
Então ela não era do povo hebreu. E em vez de Miriam e Arão ficar felizes que Deus tirou eles do Egito, quando eles viram a Cuxita, se arrumou uma mulher que não era do povo. Falei, crente não é fácil, né? Em vez de ficar feliz, ser livre, se prendeu na coitada da Zípora. Aí o que aconteceu com eles? Ficaram leprosos. Aí sabe o que Deus falou para Arão e Miriam? Para vocês eu mando o recado. Com Moisés eu falo face a face. Então o lance de Moisés e Deus era só deles. Não embarca nessa. Tem pastor, eu vou ser igual a Moisés, vou determinar, vou pôr Deus na parede. Não deu certo. Porque eu acho que no máximo a gente chega igual a Arão e Miriam, entendeu? Igual Moisés, é só ele ali. E aí Moisés fala assim, vai matar? Mata, mas me mata também. E risca o meu nome. O que Deus falou? Não vou riscar seu nome. E nem vou matar o povo. Deus gostava do cara, gente. Deus gostava do cara. Senhor, que inveja. Brincadeira. Agora presta atenção, gente. Nós temos que orar como Abraão. Quando o Senhor estava indo para Sodoma com mais 2 anjos, um era Adonai. Abraão começou a contar os parentes dele em Sodoma e começou a importunar Adonai. Senhor, uma pergunta. O anjo disse assim para Abraão, ocultarei eu de meu servo Abraão o que vou fazer em Sodoma? Abraão, eu vim para te trazer a bênção do Isaac, mas também para destruir Sodoma. Aí Abraão falou, meus parentes estão lá. E ele foi contando, e o temor. Senhor, a pergunta. Por acaso, se tiver 50 justos lá, o Senhor ainda vai destruir os justos com o ímpio? Aí o Senhor já viu onde Abraão ia chegar. Filho, se tiver 50 justos, eu poupo a cidade pelos 50. E Abraão. Se tiver 30. Muito chato, gente. Abraão, se tiver 30, eu poupo a cidade pelos 30, Abraão. Ló, as filhas, não sei o quê. Se tiver 25, Abraão. Eu não sou Deus, irmão. Senão eu já tinha chutado o pau da barraca, porque essa paciência eu não tenho. Alguém chega, pastor, me dá 1 hora. Eu falo, vamos negociar para 10 minutos. Senhor, ó Senhor, tenha piedade de mim. Não se irrite com teu servo. E Abraão, Ló, se tiver 10. E o Senhor disse, se tiver 10, eu poupo a cidade pelos 10. Agora veja a paciência de Deus. É só você ver a paciência de Deus com o povo de Israel. Então você acha que as suas orações são pequenas demais para Deus? Eu vou orar por essa coisinha. Irmão, Deus está preocupado com as pequenas questões da sua vida, como das grandes questões da sua vida. Nós só precisamos orar certo. É oração que gera avivamento. Em quinto lugar, é oração que incomoda o mestre. Egião, eu não tenho que cantar a Cassiane aqui hoje. Ele vai ter que cantar ou não vai ter que cantar, Cassiane? A tia dele não está aqui, mas ele vai cantar. A mesma de sempre, mas vai ter que cantar. Em homenagem aos nossos queridos pastores lá da Assembleia de Deus da cidade de Fortaleza. Vamos homenagear os irmãos que é de longe. Nós temos que orar, gente. E o 6º tipo de oração que gera avivamento, quem está aprendendo a orar aqui? Ainda no versículo 7, é oração que não abre mão da resposta. Olha como que está aqui, começa esse texto. Olha aqui, ó. Aqui nós temos um trocadilho, 3 pontinhos antes e 3 pontinhos depois. Orar é o que, ó? Não deixes que o eterno descanse. Aqui nós temos 3 pontinhos. Até que, diga bem alto 3 vezes, até que. Aí eu pergunto, até que o quê? Diga o que você precisa, o milagre. Até que o meu filho se converta, até que eu seja curado, até que. Ou seja, a oração que traz resposta, o Senhor diz para o povo, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Você quer ver? Vou te ensinar. Oséias 10, versículo 12. Vamos pegar esse até que. Então você não pode orar e jogar os bets para Deus. Bom, já orei, agora ó.
É assim que se faz, meu filho, tem que imitar. Vigia. Ó, te pego na saída, moleque. Presta atenção. Semeai justiça para vós, colhei conforme o reched. Aqui é um termo para glória. Amor misericordioso, livrai o campo virgem, porque agora é a hora de buscar Yahvé. Vamos ler o resto, todo mundo? O Senhor, até que Ele venha e faça chover sobre vós a chuva tissede, ou seja, a chuva de salvação. Até que, como se ora? Até que Ele faça chover sobre nós. Aí tem uma música infinita. Sabe o que é música infinita? Aquelas músicas que você pensa que vai acabar e não acaba. Antigamente tinha aquela, para a direita, para a esquerda. Aí você fala, agora acabou a música. Aí começa no para a direita. Fala, agora acabou. Para a esquerda. Faz chover. Faz chover. Aí faz baixinho. Aí começa. Faz chover. Nunca acaba. E poderoso Deus. Poderoso Deus. 15 minutos de música. E nunca acaba. O que eu estou dizendo para os irmãos é o seguinte. Nós temos que orar até que Ele mande chuva seródia, até que Ele envie fogo do alto. Foram assim, esse é o modelo de oração que os discípulos oraram antes do Pentecoste. Esse é o modelo de oração dos profetas. Esse é o modelo de oração dos reis tementes a Deus. Esse foi o modelo de oração da igreja primitiva. Esse foi o modelo de oração de John, Charles, Wesley, George Whitefield no Clube Santo. Orou, até que veio o avivamento sobre a Inglaterra e eles ganharam em toda a Europa quase 3 milhões de almas. Esse foi o modelo de oração de Evan Roberts. Orou dos 13 aos 16 anos de idade, até que ele ganhou 100 mil almas para Cristo. Nós vamos orar até que a sua família inteira se converta. Nós vamos orar até que Curitiba se renda. Nós vamos orar até que o avivamento venha. Nós vamos orar até que os nossos filhos tenham sonhos, visões, até que você receba dons, profecias. Até que. Oh, Espírito Santo. Em Lucas 24 e 49, foi o texto já lido, mencionado, o Senhor promete: eis que eu vos envio a promessa de meu Pai. Contudo, permanecei na cidade até... Irmãos, nós temos promessa do derramar do Espírito nos últimos dias. Então nós temos que orar com base nelas. Eu estou falando de promessa de avivamento, mas serve também para o milagre que você espera. Quem precisa de um milagre em alguma área na sua vida? Então daqui a alguns minutos, se você quiser, os irmãos do diaconato, você pode escrever um pedido. E a hora que a intercessão começar a orar, você vai forrar aqui, escreva. Fala, Senhor, eu vou clamar, eu vou orar. Mas eu preciso, Senhor, de um milagre. É claro que o nosso tema é avivamento. Mas você está precisando de algo da parte de Deus? Então dê nome. Eu comecei a orar, Senhor, eu quero um terreno de no mínimo 1.000 metros quadrados. Metros quadrados.
eu vou usar o terreno todo. Senhor, eu vou construir 2 pisos de estacionamento, um piso de nave de 1000 metros. Eita, 1000 metros é muita coisa para a igreja, gente. 1000 metros é 1500 pessoas sentadas, e um outro piso só para o ministério infantil e salas. Eu comecei a orar, e vou orar até que eu tenho um sonho. O meu sonho é que um grande avivamento venha sobre nossa nação. E eu tenho dito para os jovens, pastor Tiago, aqui em Campo Largo, e aí é o ponto que vocês precisam entender. Não é o jovem, não é o jovem que imita a igreja, que puxa a igreja. É o contrário. Jovem é o termômetro da igreja. Quando o jovem busca o Senhor, é porque tem avivamento vindo. O jovem não quer saber buscar o Senhor, não. Mas na Bíblia, avivamento começava com eles. Eu preguei no congresso de jovens. Eu fiquei em milhares de jovens. Foi 3 dias, Ilquias. Milhares de jovens orando em línguas. Nós não estamos falando, gente, desses Nutelinha que estão aparecendo aí, que estão influenciando os nossos jovens, como uma Nutelinha escreveu essa semana. Ah, mas aquilo eu gostei, postei um pouquinho, tirei. Mas não tirei porque eu tenho medo, não é porque o povo começa a brigar nos comentários, aí eu tiro, que dá discórdia. Aí alguém escreveu assim: gente, acabei de assistir Lúcifer, me indica outra coisa. Aí um guri escreveu embaixo para ela assim: oração e jejum. Ei! Aí o pau quebrou, menino. Aí foi, mas deixa eu te falar, esses são os influencers hoje do cristianismo. Aí quando você vai ver, irmão, eu quero, sabe o quê? Eu quero que o seu influenciador seja cheio do Espírito Santo, porque é o nosso nível espiritual que determina nosso referencial. Não dá para ouvir certas coisas mais. A gente tem que andar com gente do fogo. Oh, Espírito Santo, encha-nos. Hidden where the flowers fade, memories lie still in the silent glade. Petals once so vibrant, now a muted hue. In the garden of forgotten flowers, I find thoughts of you. The roses once so red, now a quiet gray. Whispers of the past in the light of day. Each blossom tells a story of love that used to be. In the garden of forgotten flowers, I find thoughts of you. In the garden of forgotten flowers, where dreams once bloomed, love's lost fragrance in the air consumed.